E desde muito garoto, desde os 5 anos de idade, eu jogava tênis e eu tinha algum talento. Aí ele foi me colocando nas aulas, no clube, e eu fui ganhando alguns torneios. E com os meus 12 anos de idade, eu queria abandonar o colégio. Falei assim, pai, eu não quero mais estudar, eu quero só treinar tênis. E aí, graças a Deus, que ele falou assim, não faça isso. Mas eu queria de verdade, assim. A minha vida, até os meus 15 anos de idade, era jogar tênis. E aí eu abandonei. Aí eu comecei mal no colégio, ele falou, acabou a brincadeira, você vai focar nos estudos. Mas não tinha, assim, ele ia nos campeonatos comigo e foi uma época boa. Mas é engraçado que aí você está falando de algo que eu queria ter coragem que você teve de aos 12 anos, chegar e falar, pô, estou pensando em parar. Eu vivi a experiência contrária, e eu dos 15 para os 16, eu treinava natação, fui treinar nos Estados Unidos, mas era só para ser época de férias que eu ia ficar. E na época, uma equipe muito forte, o melhor nadador do mundo na época nadava lá, o Michael Gross, o Albatross, enfim. E eu acho que pela dedicação que eu tive, porque eu não era um nadador nada demais, mas eu estava nadando com o melhor nadador do mundo. Então eu estava no céu e estava super dedicado. E o treinador, que aliás era o treinador da seleção americana, ficou impressionado na época e me fez um convite para ficar treinando com os caras. Falou, olha, você ficar 1 ano e meio aqui com a gente, na Olimpíada em Seul você pega a medalha. Eu falei, tá louco? Só na turma que treina aqui tem 35 melhor do que eu não vou ganhar isso aqui nunca, não sei o quê. E na época a natação era a minha vida e eu dei para trás. Você não sabe como esse negócio me marcou. Até outro dia... Aliás, acho que foi muito útil na minha vida, né? Porque eu passei a olhar para as coisas e falei, olha, daqui para frente eu só me arrependo do que eu fizer, não do que eu não fizer, porque eu nunca vou saber o que teria acontecido, né? Mas o esporte ajuda muito, né? Ajuda muito a... Eu tento mostrar às minhas filhas como é que a vida vai ser, estimulando elas a competirem em algum tipo de esporte. Porque a competição... É parte da vida. É a vida como ela é. Olha, você vai perder, você vai sofrer, você vai sentir frio na barriga, você vai se frustrar, você vai ter que aprender a ser humilde, não é? Você vai comemorar e se emocionar com vitórias que você não imaginava que você fosse capaz, você vai se descobrir maior do que você se achava. Mas isso é a vida, né? A vida depois de adulto, a vida é isso tudo, né? Como é que você vai competir, você tem que se planejar, você tem que ter disciplina. Então o esporte me ensinou muito isso. Eu estava lembrando, assim, até meus 20 anos de idade, aliás, até hoje eu acho, mas assim, qual foi a coisa que mais marcou a tua vida? Foi uma partida de tênis com os meus 12, 13 anos de idade contra o Vitor Belfort. Não sei se você conhece o Vitor, lutador, um grande amigo meu. E ele era campeão carioca de tênis. Isso eu nunca soube, que ele era um tremendo tenista, eu nunca soube. Ele é um atleta completo, tá? O que ele colocar a mão, o pé, vai dar certo. Tá? Ele foi zagueiro do Flamengo, ele era espetacular. Aí, toda final de tênis no Rio de Janeiro era eu com ele. Eu fiz com ele umas 6, 7 finais. E ele era mais atleta do que eu. Né? Eu era mais talentoso que ele, que bom que ele está escutando aqui. Tá? Mas ele era muito atlético. Eu não era tão atlético, mas eu tinha talento. E aí, nessa final, que meu pai foi assistir, meu pai sempre chegava atrasado, porque ele era médico, então tinha lá os clientes dele e tal. E eu comecei o set tomando um 5-0 dele. Falei, caramba, vou de novo tomar mais uma bicicleta do Vitor e vai ser 6-0, 6-0 essa. Aí quando meu pai chegou, ele chegou no 5-0. E eu virei a partida, fiz um 7-5, o segundo set ele ganhou de 6-4 e o terceiro set eu ganhei de 6-3. Nessa hora que eu lembro até hoje do placar. Então aquilo na minha cabeça foi a coisa mais marcante que eu tinha feito, porque virar um jogo contra o Vitor, que era um atleta impecável, com o pai dele que ficava em cima dele o tempo inteiro, e eu via a felicidade do meu pai. Então, assim, eu acho que eu tive a sorte de ter tido experiências na adolescência de coisas que pareciam impossíveis e que no final deram certo. E isso foi ajudando a moldar meu caráter como pessoa e como empreendedor. E você contou um pouco sobre a tua experiência com Gustavo Borges também, que eu achei incrível. Foi, não, essa história que eu contei de por que foi tão marcante essa história de eu não ter aceitado ficar para treinar, que quando essa coisa aconteceu, na época que eu recebi esse convite, eu nadava, competia na mesma categoria que o Gustavo Borges, e ganhava dele na época, né? Enfim, mas passou a Olimpíada de Seul e não aconteceu nada e tudo bem, mas na Olimpíada em Barcelona,
4 anos depois, o Gustavo Borges foi ganhar a primeira medalha olímpica dele, e aí eu falei, Deus do céu, o que poderia ter acontecido se eu tivesse tentado? Como eu comentei com você, eu levava uma vantagem muito injusta em relação ao Gustavo, porque apesar da gente nadar na mesma categoria, na mesma prova, porque eram categorias baseadas em ano, eu sou de 71, ele é de 72, mas eu sou de fevereiro e ele é de dezembro, então eu era quase 2 anos mais velho do que ele. Não, ele tem uns 30 centímetros a mais que você, então, né? mas na época, porque eu tenho 1,82 m, mas com 13 anos eu tinha 1,78 m, e ele tinha 1,90 m, a diferença não era tão grande, e principalmente, ele era magérrimo na época, depois é que ele ficou forte. Então ali dava para encarar. Mas a outra coisa interessante que você contou, dessa experiência que você falou do jogo, me fez me lembrar de uma competição, que era a competição que, quando a gente era moleque, porque hoje em dia esporte parece em televisão toda hora, mas quando a gente era criança, eu sou um pouco mais velho que você, a única coisa que aparecia era futebol. E um pouco depois começou a aparecer o vôlei com o Luciano do Vale, enfim, mas não aparecia mais nada. E tinha uma competição de natação, era a única que aparecia na televisão, que era uma competição feita pela Jovem Pan e patrocinada pela Kibon. E aparecia na Record, se não me engano. E aparecia no rádio, enfim. Moral da história. Era a competição que toda a molecada queria ganhar, porque essa era que os colegas da escola iam ficar sabendo, porque o resto era só no meio da natação, né? Ali todo mundo ficava sabendo. E eu sempre quis ganhar essa competição, todo ano eu chegava na final e eu nunca ganhei nem medalha nesse negócio. O último ano que eu podia nadar isso aí, eu me preparei super bem, Bom, chegou na hora da... mas com um detalhe, eu fiquei fazendo musculação até muito mais tarde do que era o normal, exatamente porque eu queria chegar bem na final, porque a semifinal já era muito concorrida, então o pessoal já queria estar bem para a semifinal para não correr o risco de ficar fora da final. Só que como a final era 2 semanas depois, às vezes o cara já chegava na final não tão bem. Eu falei, se eu não passar, não passei, mas eu quero chegar na final para rasgar. Bom, muito bem, nado a minha prova, nadando na piscina eu vi pro lado que eu estava respirando, que eu cheguei na frente de todo mundo, o outro lado eu não via, bato a mão, placar eletrônico falha. Coisa que, aliás, aconteceu quando o Gustavo Borges ganhou a medalha dele, que ele foi em 2º lugar, mas quando apareceu, o placar também não tinha aparecido, ele apareceu em 7º, e eu lembro que eu assisti isso aí numa loja de televisão, no Centro Empresarial, eu trabalhava lá na época, quando teve a prova eu fui descer para ver, e aí saiu o resultado, 7º, e aí o pessoal falando, esse cara não é de nada, 7º, e eu pensando, quem aqui é o 7º do mundo de alguma coisa, né? E falando, e eu vi que ele não foi 7º, foi pelo menos 3º, depois é que foi seu resultado, que ele tinha sido medalha de prata. Mas o que aconteceu no meu caso foi, eu bati da minha raia, falei, tava lá 7º lugar, falei, não foi 7º de jeito nenhum, porque esse lado que eu vejo, eu tô na frente de todo mundo, então não pode ter sido. Aí eu vi o tempo, e o tempo era muito mais alto do que eu imaginaria fazer, falei, isso aqui não pode estar certo. Aí eu vou achar, isso foi lá na piscina do Ibirapuera, lotada, eu vou achar no Ibirapuera, que também ele sequer costumava ir nas minhas competições, mas aquela lá, primeiro, ele sabia que era importante para mim e sabia que eu tinha alguma chance, e ele foi. E eu encontro o meu pai no meio de 5.000 pessoas, comemorando, e aí eu falo assim, primeiro? Aí eu comemorei pra caramba, enfim. Legal. Então foi exatamente essa mesma experiência. Não tem coisa mais inspiradora do que você impressionar o seu pai, né? Você tem aquele momento ali que você está crescendo, você ter esse apoio e você acreditar que você fez um strike com ele é incrível.